A partir desse slide, nós lançamos uma atenção especial para o processo da nutrição nitrogenada das plantas. Então, aqui algumas contribuições para elucidar a forma através da qual as plantas obtêm o nitrogênio. Vocês lembram que eu falei que os demais elementos essenciais, como fósforo, potássio, magnésio e outros, são obtidos do solo. Carbono da atmosfera, do CO2. Hidrogênio e oxigênio vêm da água. Então, todos esses elementos já foram estabelecidos como as plantas obtêm, a origem desses elementos. Mas o nitrogênio era uma incógnita, uma coisa que ninguém sabia ainda como acontecia. Havia apenas conjecturas. Por quê? Se sabia que o nitrogênio estava na atmosfera na forma de N2, mas também já se sabia que esse elemento, nesta forma, é totalmente inerte. As plantas não obtêm o N2. O N2 não está ao alcance de ninguém, nem das plantas, nem dos animais. Então, ele teria que ser transformado. Então, de onde vinha o nitrogênio para as plantas? Então, já começaram a haver contribuições também nessa área. No final do século XIX, esses dois franceses, o Theodore Schleusing e Alfred Muntz, uns bacteriologistas, colocaram que a nitrificação, que é um importante passo do ciclo do nitrogênio, era realizada por micro-organismos, por ação de bactérias do solo. Esse outro, Robert Warrington, já por volta de 1950, ou seja, muito tempo depois, contribuiu para a definição dos passos desse processo. Ou seja, ele mostrou que a sequência era essa. O amônio transformava-se em nitrito e depois em nitrato. Mas de onde vinha o amônio? Esse é o X da questão. O amônio vem de onde? Então, esse cientista, o Sergei Vinogradsky, trabalhou entre os séculos 19 e 20, isolou as bactérias nitrificantes, contribuindo para explicar o ciclo do nitrogênio. Mas o processo da fixação, quem contribuiu mais para isso? O que é fixação? É a transformação do N2 em amônia e depois em amônio, que é absorvido pelas plantas. Então, quem começou realmente esses estudos, quem elucidou esse processo, ou seja, os trabalhos iniciais foram feitos por esses alemães, o Hellriegel e o Wilfart, que explicaram o processo simbiótico entre bactérias e plantas leguminosas. Ou seja, ele explicou que para as leguminosas o processo era esse. Havia uma simbiose com as bactérias e estas transformavam o N2 em amônia, que ficava disponível para as plantas. Agora, quem realmente isolou essas bactérias foi o grande cientista holandês Martinus Beijerinck, que trabalhou nesse período, quer dizer, viveu neste período, segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Então, ele fez grandes contribuições, não só na área de fixação biológica do nitrogênio, mas em outras áreas. Ele é considerado, inclusive, o pai da virologia. Foi ele que descobriu os vírus. Tem 2 vídeos no meu canal sobre o Beijerinck, eu recomendo que assistam. Mas ele foi o primeiro que isolou bactérias em nódulos de leguminosas, aos quais, quer dizer, os nódulos localizados nas raízes das plantas leguminosas. Então, como essas bactérias estavam nas raízes e tinham forma cilíndrica, ele lançou esse nome, Bacillus radicicola,
ou seja, gosta de viver nas raízes. E bacilos é bactéria em forma de bastão. Um nome bastante interessante, mas depois essa mesma bactéria foi renomeada para Rhizobium leguminosarum, rhizo de raiz e bium de vida, ou vida nas raízes, Rhizobium. Então ficou um nome muito bonito também. E leguminosarum porque vive nas leguminosas. Aqui uma fotografia para destacar esse grande cientista russo, o Sergei Vinogradsky. Um microbiologista, ecologista e cientista do solo. Foi pioneiro na explicação do ciclo da vida, descobrindo o processo da nitrificação, juntamente com aqueles outros cientistas, que ele denominou esse processo de quimioautotrofia. São organismos microscópicos, procarióticos, que fazem quimiossíntese, um importante passo para transformar o N2, aliás, o CO2, em material orgânico. Mas para isso, essas bactérias têm que fazer a nitrificação. Quer dizer, eles transformam o N2 o CO2 para obter energia e transformar o amônio em nitrato. Então, um grande processo, quer dizer, uma explicação bastante convincente desse importante passo do ciclo do nitrogênio, que é a nitrificação. E aqui a gente coloca esse ciclo, não é para vocês entenderem agora, isso a gente vai falar no decorrer da disciplina. Mas é só para destacar que a gente só conhece esse ciclo desta forma. Existem milhares de ilustrações nos livros e na internet sobre o ciclo do nitrogênio. Que só chegamos a esse nível de conhecimento por causa de todos esses, não foi só o Vinogradsky, o Baerink, mas todos os outros que a partir do final do século XIX começaram a trabalhar nessa área de pesquisa para explicar a origem e os destinos do nitrogênio no planeta Terra. Aqui o grande Martinus Baerink, em seu laboratório, que é considerado um exemplo de dedicação à ciência. Por que dedicação total? Segundo ele, um cientista de verdade não deve se casar. O casamento é incompatível com a ciência. Não sou eu que estou dizendo, foi o grande Baerink. Então ele só conseguiu esses grandes objetivos, essas grandes descobertas. Eu acredito que ele só conseguiu porque não tinha ninguém ao lado dele para atrapalhá-lo. Ou seja, eu não quero dizer que o casamento é ruim, deve ser uma coisa muito boa. Mas, no caso dele, se ele tivesse se desviado com essas coisas profanas que ele as chamava, né, ele não teria conseguido tudo que ele conseguiu e contribuído desta forma para o avanço da ciência, principalmente nessa área de microbiologia. Então ele explicou os ciclos do nitrogênio e do enxofre, ressaltando a ação dos micro-organismos nas transformações desses elementos.